Olá, pessoal, graça e paz, boa noite a todos. Que o Espírito Santo esteja já ministrando o seu coração e fazendo aquilo que ele se propôs, que é completar a boa obra que ele começou na sua vida. Vamos orar? Tenho certeza que você está com uma expectativa sobre essa nossa última aula, esse assunto tão necessário, mas também tão polêmico, que é a batalha espiritual, e não é à toa que ele seja polêmico, né? A gente sabe aí que muita gente acabou distorcendo um pouco esse assunto, não de forma intencional, não acredito nisso, mas muita gente acabou entendendo as coisas a partir de um ponto de vista equivocado. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por todo esse tempo que nós passamos juntos, por essa última aula. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor, de alguma forma, possa me usar para trazer direcionamento, trazer consciência daquilo que podemos colaborar com outras pessoas desse assunto tão poderoso que é da batalha espiritual que todos nós, de maneira consciente ou inconsciente, enfrentamos. Porque o inimigo de nossas almas, de todas as maneiras, quer nos neutralizar, nos mantendo em lugares que o Senhor já nos libertou, que o Senhor já havia liberado uma proclamação de que o preço estava pago e que nós somos livres. Ajuda-nos, Senhor, a falar sobre esse assunto com leveza, mas também com assertividade. Nós queremos corresponder ao teu chamado de ajudar outras pessoas a desfrutarem, se deleitarem daquilo que o Senhor já fez por elas na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, nessa última aula, a gente tem aqui um capítulo pequenininho, né? Parece até que é pouca coisa, mas eu quero trazer alguns acréscimos desse capítulo para que a gente possa compreender qual é a finalidade dele. Quando a gente fala em batalha espiritual, a gente precisa entender, até como eu falei agora na oração, que independentemente se você tem consciência ou não, a batalha espiritual existe. E o propósito de Satanás é fazer com que você permaneça em mentiras que ele construiu ou quer construir durante a sua vida. O propósito de Satanás é nos manter em sofismas, em cativeiros mentais, porque quanto mais a sua fé for uma fé equivocada, mais refém você se torna das mentiras do diabo. Então, o objetivo dele é esse. Por quê? Porque ele já foi vencido. Ele já é um vencido. Ele não será vencido. Como nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que a posição que Deus nos colocou em Cristo Jesus, porque Cristo é o vencedor e ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós também desfrutamos dessa super vitória, né? Tem uma versão bíblica que diz que aquele texto que fala que nós somos mais que vencedores, acho que é na versão judaica, diz que nós somos super vencedores. E por que super vencedores? Porque se a gente quer falar da plenitude da vitória, nós podemos falar a partir de Cristo. Cristo é o vencedor em sua plenitude. Por quê? Porque não há nada que ele não tenha vencido. Não há nada que ele já não tenha lidado. Até mesmo a respeito do pecado, que durante muito tempo era um problema na vida do ser humano, Cristo venceu em nosso lugar, nos dando a liberdade da escravidão
que nós vivíamos por causa do pecado. Hoje, o pecado ainda faz parte da nossa estrutura da alma, porque nós estamos num processo de aprendizagem a respeito de como ser parecido com Cristo. Mas nós não somos mais escravos do pecado, nós hoje temos a escolha de viver uma vida sem pecado, sem pecar, à medida que nós recebemos uma renovação de mente e nos posicionamos a respeito do pecado e nos fortalecemos na nossa identidade. Ok? Então, a batalha espiritual, pessoal, ela existe para todo mundo, para o tradicional, para o pentecostal, para o carismático, não importa a linha que a pessoa siga, a batalha espiritual ela existe, porque enquanto Satanás não for executada a sua sentença, né, que é ser lançado no lago de fogo, ele continuará sendo aquele que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Graças ao nosso Deus que nós temos o advogado, o nome dele é Jesus, ele é o advogado que intercede por nós em todo tempo diante do Pai, e nós temos o Espírito Santo que está nos auxiliando para quando nós não sabermos como orar, o Espírito Santo é ele que vai nos direcionar, vai nos ensinar como orar de forma aceitável. Obviamente que hoje também nós temos a palavra que corrobora com o Espírito Santo, trazendo direcionamentos, trazendo assertividade, para que possamos lidar com todas essas demandas de acusação que o diabo tenta, dia após dia, nos fazer voltar para uma condição que jamais voltaremos, e não porque somos capazes, mas porque Cristo, ele é aquele que nos sustenta. Tem um texto, deixa eu ver se eu consigo aqui achar, esse texto, assim, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso na minha vida, e eu quero que também ele seja um livro poderoso também na tua vida, na tua história, que está lá em Judas, né? Ah, isso aí. Versículo 24. Versículo 24 de Judas diz assim, ó: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Esse versículo ele é muito poderoso para mim. Por quê? Jesus é poderoso para nos impedir de cair. Ele tem todo o poder. E aí você pode perguntar, mas por que eu caio? Porque nós não estamos confiando totalmente nele. E como é que eu confio totalmente nele? Parando de depender das minhas forças, parando de depender da minha capacidade, e quando eu percebo que eu estou prestes a cair, eu preciso aí me render a Jesus, porque ele é poderoso para me impedir de cair, ok? E o melhor, ele também é poderoso para me apresentar sem mácula. Isso é poderoso demais. O sangue de Jesus é poderoso para me apresentar como justo em todo tempo diante do nosso Deus. Não sei se você entendeu o que eu falei, mas ciente na tua história para te apresentar sem mácula, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, quando a gente fala de batalha espiritual, quando a gente fala desse processo de libertação, eu não quero que você associe libertação apenas aos demônios, porque os demônios eles são oportunistas. O nosso problema não são com os demônios.
O nosso problema é com a nossa mentalidade, com a nossa alma e que ainda deseja, né, que ainda insiste, acho que a palavra melhor é essa, que ainda insiste em viver debaixo da influência da carne. O que é a carne? Carne não é isso. Carne era isso aqui na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Mas a carne, no Novo Testamento, é todo tipo de aprendizagem sem Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos sem Deus, que nos faz viver no orgulho, que nos faz viver a partir dos nossos méritos, isso é carne. E a nossa alma, ela ainda insiste em viver a partir dessa antiga revelação, dessa antiga maneira de viver. E por isso que o Espírito Santo hoje está em nós, a cada dia, nos conduzindo nesse processo de renovação de mente, nesse processo de submissão da nossa alma, e a gente precisa passar realmente por esses processos de libertação, que são processos que o Espírito Santo ele vai nos conduzir, e para isso nós precisamos também ter pessoas que sejam capacitadas para esse processo de libertação. Por isso que esse último capítulo ele é dedicado a essa temática, que são as ações no aconselhamento. Por que aconselhamento? O nosso papel como pessoas mais maduras, pessoas que têm aí sido aperfeiçoadas para serem semelhantes a Jesus, o nosso papel é contribuir com a vida do nosso irmão, servir os nossos irmãos na igreja por intermédio do nosso ministério. E como é que eu posso fazer isso? Cada um de nós tem um chamado diferente para dentro do corpo e fora do corpo também. Mas uma coisa que a gente precisa é absorver a postura, o perfil que todos nós precisamos ter para exercer esse serviço com os nossos irmãos. Aqui na apostila, em Efésios, capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz assim, sejam completamente humildes. Então, a primeira característica de alguém que quer servir, quer ser suporte na vida de outras pessoas, entende que tem um chamado e que precisa amar a Deus servindo pessoas, sendo uma pessoa humilde, sendo uma pessoa ensinável, sendo uma pessoa que não tem dificuldade de se humilhar, de reconhecer os seus erros, de reconhecer as suas dificuldades, ok? Segunda característica, dóceis. Ser uma pessoa doce, ser uma pessoa bem resolvida, ser uma pessoa que entenda que o outro passou por situações difíceis durante toda a sua vida e é necessário que nós sejamos dóceis com essas pessoas para que elas possam experimentar também a doçura de Cristo. A terceira característica é ser paciente. A gente precisa entender que o máximo das pessoas não é igual ao nosso máximo, que o comportamento das pessoas também não vai ser igual ao nosso comportamento, porque a gente tem uma expectativa de medir o outro a partir de nós. E a gente está sempre olhando para o outro, dizendo, cara, como é que o outro não compreendeu aquilo que eu já compreendi? Só que o outro não tem a estrutura que você tem, o outro não passou pelas experiências que você passou, o outro teve uma educação totalmente diferente da sua, então o outro não tem a mesma estrutura que você. E por isso que você foi colocado por Deus nessa posição de serviço. Porque Ele quer que você sirva o outro para que o outro possa adquirir a experiência, o testemunho, né, aquilo que a gente chama de propriedade que você adquiriu
por causa de tudo que Deus te deu a oportunidade de viver, né? E aí sejam pacientes. Então, paciência é um pré-requisito também desse perfil. Para quê? Para que a gente sirva de suporte, a gente sirva de ajuda para que o outro tenha total ajuda para que ele possa se tornar o máximo do que Deus disse que ele pode se tornar. Então, isso tudo é para que a gente possa servir o outro. Agora, uma outra característica aqui que é bem interessante, né? Suportando uns aos outros, né? Servir de suporte com amor. É um fruto do Espírito. Então, a gente precisa fazer tudo isso, ser paciente, ser dócil, ser humilde, tudo isso pedindo ao Espírito Santo para que ele nos ajude a frutificar pelo Espírito o amor. Amar pessoas, renunciar por causa de pessoas. Para você dar suporte a outros, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão do seu direito, você vai ter que abrir mão do que você acha para ouvir a Deus. Tudo isso com o propósito de suportar, servir de suporte, servir de ajuda para que o outro se torne o máximo que ele pode se tornar. Ok? Por que tudo isso, pessoal? Porque a gente vai ter que se capacitar para ajudar pessoas. Primeiramente, e aí essa capacitação, vocês receberam uma base muito boa durante todo o curso, que é a base da nossa identidade, ok? Então, vou de baixo para cima. Lá embaixo diz assim, ó, conscientização de identidade. É extremamente importante que as pessoas se tornem conscientes, e isso é libertação. Lembrando que libertação não tem a ver com demônios, mas tem a ver com as construções que eles estabeleceram, que o mundo espiritual estabeleceu durante toda a nossa existência, desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Nós fomos construídos com muitos sofismas. Lembra dessa palavra? Sofismas. Sofismas podem ser mentais, emocionais, são crenças erradas. Então, a conscientização da identidade é extremamente importante. Para quê? Para que aquela pessoa ela possa se posicionar diante das mentiras que o diabo construiu, deturpando a identidade dela. É a primeira coisa que o diabo faz, trabalhar a nossa identidade para que hajam distorções que sejam favoráveis para que você seja uma pessoa desestabilizada emocionalmente, para que você seja uma pessoa mal resolvida, para que você não se renda ao Espírito Santo, porque quanto mais eu me torno consciente de quem eu sou, mais eu me torno parecido com Jesus, ok? Então, conscientização de identidade, pessoal, é libertação. Eu estou me libertando daquilo que o diabo construiu, ok? E o que isso vai favorecer? No posicionamento dessa pessoa a respeito dessas mentiras, ok? Que aí vem o tópico, né? O penúltimo tópico aqui, que é quebrando as crenças erradas. A primeira delas, né? Como eu falei, a identidade, e depois a gente vai trabalhando com as questões de culpa, questões relacionadas a perdão, né? Rejeição, aceitação. Então, a gente vai trabalhar com cura da alma, tudo bem? Então, a ministração de libertação, ela começa com a identidade, depois a gente vai trabalhando as questões da alma, traumas, questões que foram vividas durante a vida, que até hoje repercutem, reverberam dentro de nós, tentando nos limitar no avanço, ok? Muitas coisas que você hoje não consegue avançar, medos, complexos, tem a ver com questões que foram construídas durante a sua vida, ok?
E aí, algumas questões a gente consegue resolver no psicólogo. Claro, o psicólogo é uma pessoa totalmente capacitada com técnicas que vão te ajudar a encontrar respostas. Mas a cura da alma é também extremamente poderosa, porque existem coisas dentro de você que só o Espírito Santo, só a voz do Espírito Santo vai conseguir redefinir, ressignificar dentro do seu coração. Ok? Então, faça sua terapia, não há problema nenhum em fazer terapia. A terapia ela é muito proveitosa, principalmente se você fizer com pessoas de Deus, porque hoje, infelizmente, os psicólogos, psicanalistas, né, estão tão aí envolvidos com questões ideológicas que, às vezes, é até prejudicial fazer uma análise. Mas, se você procurar um profissional que ame a Jesus, que tema o Senhor, cheio do Espírito Santo, com certeza ele vai ser uma resposta. Eu conheço diversas pessoas que são respostas, né? Nós temos aqui na aula a Daiane, que é uma profissional extremamente capacitada para ajudar pessoas, uma pessoa que tem valores, temor de Deus, ama o Senhor, e nós temos diversos outros profissionais com esse perfil, que vão fazer o quê? Que vão trazer essa consciência por intermédio de relacionamentos, né? Principalmente com os nossos pais ou pessoas que foram referências de autoridade, que trouxeram aí traumas, sofismas que você precisa lidar para que você possa ser uma pessoa liberta, né? Vamos ler aqui um texto, 2 Coríntios capítulo 10, se você puder abrir a sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 10. Ok? Diz assim, ó, vamos ler a partir do versículo 2, para a gente poder aqui entender um pouquinho do contexto, né? Vamos ler a partir do versículo 1, pessoal? Um versículo a mais não vai trazer problema nenhum, tá? E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu, que segundo dizem, quando vos confronto, faço sorrir, entretanto, quando ausente, sou ousado no falar, suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir, para com alguns que imaginam que nos conduzimos com padrões meramente humanos. Então, Paulo está falando aqui de ousadia para alinhamento de princípios, de valores, ok? E ele diz que não são padrões humanos, são padrões celestiais, são padrões do reino. Versículo 3. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Então você percebe Paulo afirmando, olha, os padrões que eu estou ensinando, que eu estou trazendo, não são padrões terrenos, não são padrões desse sistema secular, mas são padrões oriundos do céu. Versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E esse é um versículo muito utilizado na batalha espiritual, dizendo que nós temos que destruir as fortalezas do diabo. Que fortalezas são essas? Nós já falamos aí do versículo anterior, que ele está falando de padrões, de valores mundanos que precisam ser removidos para que padrões celestiais, padrões do reino possam ser estabelecidos dentro de nós. E esses padrões, que são mentalidades, sentimentos, são fortalezas. E aí, no versículo 5, diz assim, ó, destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais eu me relaciono com Deus, eu aprendo quem Ele é,
eu aprendo como ele pensa, e é essa revelação precisa destruir filosofias, padrões arrogantes que foram aprendidos antes do meu novo nascimento. E aí diz assim, ó, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, aquilo que eu falei com vocês, o que é carne? Carne nada mais é do que tudo aquilo que a gente aprendeu sem Cristo, a partir do nosso esforço, a partir daquilo que a gente acha, a partir daquilo que a gente aprendeu com ouvir, com ver, né? Que muitas vezes vai se opor ao conhecimento, à revelação de Cristo. Nem tudo que a gente aprendeu no mundo vai ser descartado, mas existem coisas que se opõem drasticamente a Cristo, e a gente precisa do Espírito para poder fazer esse peneirar, ok? E aí diz assim, ó, quando eu tenho a revelação de Cristo e eu estou decidido a me render, a submeter toda a minha vida, diz assim, ó, e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde. Olha só. Então, as atitudes rebeldes, elas são geradas a partir de mentalidades equivocadas. E a gente precisa estar disposto a lidar com isso. Não é só querer ser liberto, a gente precisa estar disposto a lidar. Por que disposto a lidar, pessoal? Exatamente por causa do orgulho. Às vezes, a maneira que Deus vai usar para lidar com essas questões serão dolorosas, terão confrontos, a gente vai ter que lidar com questões que a gente queria esquecer, entendeu? E aí estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Como é que a gente alcança a perfeita obediência? Submetendo aquele que é obediente, que é o Cristo. Então, pessoal, resumindo aqui em miúdos, quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela já é salva. A questão aqui de batalha espiritual não é uma questão de salvação. É apenas uma questão de qualidade de vida, ok? E é uma questão também de aceleração do desenvolvimento dessa pessoa. Porque Deus tem uma meta conosco, que está lá em Romanos, capítulo 8. Qual é a meta de Deus conosco, né? Juntamente com o Espírito Santo? Né? Diz lá, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou, ou seja, existe um destino pré-estabelecido para todos nós, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, ou seja, o Espírito Santo está trabalhando para que a gente seja transformado à imagem de Jesus. Mas para ser a imagem de Jesus, a gente vai ter que lidar com as nossas questões, porque Deus ele não quer gerar um apagamento, né, das nossas particularidades, da nossa personalidade. Nós precisamos ser a imagem, refletir a imagem de Jesus na nossa personalidade, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, Deus tem uma família onde todos são parecidos com Jesus, e não há um apagamento da personalidade, há apenas um alinhamento com aquilo e com quem Cristo é. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que esse é o processo de glorificação. Ó, versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. Ele nos chamou. Aos que chamou, a este também igualmente justificou. Somos justos. E aos que justificou, a estes também glorificou. E esse é o processo de glorificação, até que todos nós consigamos manifestar santidade, que são as características de Deus na nossa personalidade. Beleza? Então, como é que a gente pode dar suporte, auxiliar as pessoas que chegam na igreja, que se envolveram com tantas coisas? Primeiro, ensinando sobre identidade. Segundo, aprendendo aí sobre cura da alma. Poxa, mas eu não sou um psicólogo,
eu não sou um psicanalista, será que eu posso aprender sobre cura da alma? Claro, todos nós podemos aprender. Claro que essas pessoas que estudaram vão ter aí uma capacidade de se aprofundar nas questões da alma, mas não podemos esquecer que nós temos o Espírito e o Espírito pode nos guiar nesse processo de cura dessa pessoa. A gente vai precisar estudar mais um pouco para a gente poder aí entender algumas nuances, né? Porque às vezes a gente recebe a revelação, mas por falta de conhecimento a gente não consegue compreender com totalidade esses, como é que eu posso dizer, essas revelações, essas impressões que Deus nos dá. Então, quando a gente se capacita, a gente estuda um pouco, a gente vai conseguir aí perceber, quando Deus nos dá um direcionamento, como nos conduzir com relação a esse direcionamento. Deus pode te direcionar sem conhecimento nenhum? Claro que ele pode. Deus não está limitado a nada. Porém, Deus vai usar pessoas que estão dispostas também a se capacitar. Deus usa um Pedro? Claro que Deus usa um Pedro, mas Deus usou muito mais um Paulo. Ok? Por quê? Porque Paulo era uma pessoa muito mais capacitada intelectualmente do que Pedro. Deus subestimou Pedro? Não, mas Deus vai nos usar de acordo com a nossa capacitação. Tudo bem? Então, se capacite naquilo. Não quer dizer que você tenha que saber de tudo, que você tenha que entender de tudo, mas se capacite naquilo que Deus chamou você. Seja profundo, seja uma pessoa que tenha expertise sobre aquilo que Deus lhe chamou para servir, ok? Dentro da igreja, ok? E fora dela. Porque a nossa manifestação não é apenas dentro da igreja. Beleza, pessoal? Então, qual é o terceiro passo depois da cura da alma? E aí, depois da cura da alma, a gente vai ajudar a pessoa, claro que no tempo dela, pessoal, porque esse processo de libertação não é um processo que acontece de um dia para o outro. É um processo progressivo. E esse processo progressivo, ele precisa ser feito no tempo da pessoa, ou seja, quando você se capacita, você vai adquirindo o olhar de em que momento aquela pessoa está disponível, ok? Disposta a avançar, ok? A avançar no propósito. Como que ela vai avançar? Porque, gente, não adianta a gente apenas renunciar se a gente não tiver consciência do que está acontecendo conosco, quem nós somos, quais são as questões que nos impediam, que não nos impedem mais, ok? Então, cada pessoa ela tem um tempo, e eu preciso ir percebendo e auxiliando essa pessoa. Pessoas que vieram, né, de religiões que ainda acreditam que tem algum vínculo com uma determinada entidade, e essa entidade pode realmente influenciar essa pessoa porque ela está cheia de mentiras na cabeça. Então, o nosso auxílio não é que a gente vai libertar a pessoa, mas a gente vai ajudar, vai conduzir a pessoa nesse posicionamento em relação a essas entidades. Tudo bem? Então, são processos que a gente vai ajudando, renuncia uma entidade, renuncia uma simpatia, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ela acreditou durante muito tempo que aquilo tinha algum poder sobre ela. Então, sempre quando a gente faz uma renúncia, logo após a renúncia, a gente faz um anúncio. A gente anuncia algo que Cristo já fez, algo que está de acordo com a palavra. Ok? Então, apenas renunciar ao demônio, não tem tanto efeito. Vai ter um efeito pontual, a pessoa vai ser ajudada naquele momento, mas ela não vai conseguir sustentar aquela estrutura. E por que ela não vai conseguir sustentar? Porque ela não tem estrutura teológica, mental, emocional para lidar
com as investidas do diabo. Porque quando você renuncia a algo e você faz um novo anúncio, você precisa se posicionar. E aí o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em colisão com você, ele vai tentar te retalhar, ele vai tentar te fazer recuar, ele vai tentar fazer com que você ache que tudo que aconteceu é uma mentira, porque você está muito mais acostumado com as mentiras do que com a verdade. Então, se acostumar com a verdade demanda um tempo, leva um tempo, e aprenda uma coisa: Deus tem paciência com você. Ele não está irritado com algum pecado que você ainda cometa, né, que você está tendo dificuldade. Não, Deus não está irritado com isso. Qual é a grande questão com Deus? Deus quer que você se posicione. Ele não está chateado, ele não está irritado, ele não está desistido de você, tá? Uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesse tempo é: nada pode me separar de você, mas você pode se separar de mim. Estranho isso, né? Nada pode nos separar. Por quê? Porque Deus nos amou e esse amor nos alcançou. Agora, nós podemos nos afastar de Deus por causa de mentiras. Então, a gente começa a crer em tanta bobagem que o diabo fala, que a gente começa, de alguma forma, acreditar nesses enganos, e a gente começa a investir, né? A investir na mentira, ao invés de investir na verdade, ok? Só que, como eu disse para vocês, a gente precisa criar uma estrutura, porque quando a mentira for removida, a pessoa precisa preencher o lugar da mentira com uma verdade. Essa verdade precisa estar bem consolidada, ok? Aí ela vai poder se posicionar contra os demônios que são oportunistas, eles estão em todo o tempo buscando uma oportunidade para se manter na vida do crente, ok? Então o diabo ele tem direito legal sobre uma pessoa que ainda não está em Cristo, mas nós que estamos em Cristo pertencemos a Deus e ele tem apenas oportunidades e ele pode tentar se sustentar sem qualquer legalidade, sem qualquer direito, só pelas mentiras, e ele incute e ele tenta fazer você acreditar. Beleza? Então, pessoal, as nossas ações, quando estamos ajudando uma pessoa, precisam ser essas: entender o tempo da pessoa, adotar esse perfil baseado no nosso relacionamento com Cristo, de humildade, ser dócil, paciente, pedir ao Espírito Santo para que nos dê amor de fato, porque lidar com pessoas não é fácil, é difícil. Você precisa compreender que você não tem que ter expectativas que as pessoas reconheçam você, ok? O nosso reconhecimento virá do Senhor, ele já está preparando um galardão, mas essa questão do não reconhecimento das pessoas, eu falo de maturidade, ok? Quando a gente começa a amadurecer, a gente para de colocar a expectativa no lugar errado, e a gente coloca nossas expectativas no Senhor, sabendo que Ele é tudo que a gente precisa para nos ajudar e também para suprir as nossas demandas emocionais. Tudo bem? Então, amados, essa é a nossa última aula de batalha espiritual. Eu espero que, de alguma maneira, você tenha entendido o propósito dessa matéria. De forma alguma, era fornecer para você maneiras de você ajudar outras pessoas. Isso é um treinamento muito mais extenso, né, que vai demandar tempo, mas eu já posso adiantar a você: se capacite. Se você se sente chamado para dar suporte a pessoas por intermédio de cura da alma, ministrar libertação, se aprofunde nisso, tá? Procure pessoas que trabalhem com a graça de Deus, para que você não venha trazer mais peso e trazer mais confusão na vida das pessoas, ok? Então, que o Senhor continue te abençoando poderosamente e, amados, vamos avançar. É nessa última aula, mas isso aqui foi apenas a cama daquilo que o Senhor vai começar a construir nesse ano de 2022.
e 26, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de aula, obrigado por tudo que o Senhor construiu na nossa vida, por intermédio dessa matéria. Nós estamos saindo daqui conscientes de uma batalha, conscientes de que os demônios podem sim tentar guiar a vida de um crente, mas não porque ele tenha legalidade, e sim porque nós muitas vezes estamos tão envolvidos em mentiras que a verdade ela demora um pouco para se estabelecer por completo, para tomar as áreas da nossa vida. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a ajudar outras pessoas, que esse perfil de ser dócil, humilde, paciente e fazer tudo isso em amor, que sejam características que latejem todos os dias na nossa vida. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua graça. É o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Obrigado por esse tempo e vamos avançar. Amém? Um grande beijo, queridos. Graça e paz.